Quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é Mateus 16, 13-23. É o episódio que se reconhece como de Cesareia de Filipe, porque foi o lugar onde aconteceu. E poderíamos dividir este Evangelho em 3 partes, pelo seu conteúdo. Vou lê-lo, mas dividindo-o em 3 partes e intercalando um comentário a cada uma delas. Naquele tempo, ao chegar à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou um dos profetas. Ele perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, a primeira parte deste Evangelho é claramente cristológica. Pedro é o escolhido para confessar Jesus Cristo, mas há um detalhe muito interessante. E é que, quando ele confessa dizendo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Senhor diz-lhe, isso que disseste foi o meu Pai que te revelou. Ninguém pode confessar a identidade de Jesus na fé. Ninguém pode reconhecê-lo como o Filho de Deus se não for com a ajuda do Espírito Santo. Há um texto muito conhecido, que é 1 Coríntios 12, 3, que diz: Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. Pedro é o primeiro que, pela ação do Espírito Santo, confessa quem é Jesus Cristo. Mas o mesmo acontece conosco. Pela ação do Espírito confessamos Jesus, sigamos em frente. A segunda parte diz: Agora eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não a vencerá. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. A segunda parte, se a primeira era cristológica, a segunda é eclesiológica. Agora que Pedro confessou quem é Jesus, agora Jesus revela-lhe, na vontade do Pai, qual é o desígnio para Pedro: ser fundamento, pedra da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E temos essa promessa de que Jesus nos há de assistir, nos há de acompanhar. Recentemente vivemos, no Jubileu dos Jovens, a experiência de nos encontrarmos com o sucessor de Pedro. E que grande paz nos dá saber que temos esse pastor que continua a cumprir a promessa de Jesus. De que nunca nos deixará sozinhos, à mercê apenas das nossas forças diante dos ataques de Satanás. E a terceira parte diz: Desde então, Jesus começou a manifestar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito ali da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos escribas, e que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro levou-o à parte e começou a repreendê-lo. Deus te livre de tal coisa, Senhor. Isso não te pode acontecer. Jesus voltou-se e disse a Pedro: Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas segundo Deus, mas segundo os homens. A primeira parte era cristológica, a segunda eclesiológica e a terceira, podemos dizer, soteriológica. Ou seja, aquela que fala de qual é o caminho da salvação, qual é o desígnio de Deus para a salvação. E esse desígnio passa pela cruz. E a Jesus custa muitos esforços. Educar Pedro e os restantes apóstolos, e a nós também, exige muitos esforços para que aprendamos a sabedoria da cruz e como o nosso caminho de salvação é fazer nossa Páscoa de Cristo. Morrer para viver. A cruz é caminho de salvação. 3 partes, portanto, cristológica, eclesiológica e soteriológica, para que possamos usufruir do Evangelho de hoje. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.